perguntas legais para quem tem essa curiosidade sobre engenharia. Então vamos com esse assunto aí, tá, pessoal? Mundo das obras com Ricardo Andrade. Fiquem focados, tá bom? Vamos lá. Rainer, se apresente, né? Fala para a galera aí quem que é o Rainer. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rainer Vieira, da empresa RS Serviços de Pintura em Goiânia, há mais de 30 anos no mercado. Estamos aí para tirar opiniões, né? Isso aí. E você, Rodrigo? Conta aí, né? Como é que... Rodrigo é engenheiro civil, né? Eu conheço o Rodrigo tem um bom tempo já, mas eu lembro do início da sua carreira. A gente tem uns... Né? Você pegou aula comigo, né? Conta aí, Rodrigo. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Machado, tenho uma construtora também, chama MM Engenharia. Eu conheço o Ricardo ali na minha época de faculdade, né? Eu comecei em 2012, né? Então eu fui aluno dele, ele nem sabia, né? Contei agora recente para ele. Mas, não, na realidade são muitos alunos, né? A gente não lembra, né? Mas assim, alguns marcam. Eu lembro você, né? O Rodrigo, para quem não sabe, gente, tá sentado aqui. Você tem 2 e quanto de altura? Tô brincando, ele deve ter 1,90. 1,91. 1,91, né? Aí você, como é que esquece? Você lembra só do Dylion ali na sala de aula, né? Para quem não sabe quem é Dylion aí, coloca aí, né? Coloca o talho aí, né, para o pessoal mostrar quem que é o gigante guerreiro Dylion. Gigante guerreiro Dylion! É isso aí, né? E aí, Rodrigo? Pois é, aí a gente teve a oportunidade, né, conhecer esse grande homem, grande profissional. Obrigado. A gente conheceu em umas obras aí, né, que não foi tão bacana, né, mas graças a Deus. Obras públicas, né? Obras públicas, né? Então vamos lá, gente. Então, Rainer, igual você se apresentou, né? Eu vou complementar a sua apresentação. Eu conheci o Rainer algum tempo atrás, 2011, 2012, em que de lá para cá você praticamente, todas as pinturas das nossas edificações nós fechamos com você. Isso. Então toda a parceria aqui, toda a obra que eu fiz, sempre o Rainer foi parceiro. Para quem não sabe, gente, o Rainer, ele já fez serviço, né? Já pintou toda a minha casa, serviço de pintura, do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada. Então o Rainer trabalha muito com pintura. Rainer, como é que você iniciou a sua carreira em obras? Nessa questão da pintura, por que a pintura é importante? Porque é a parte final, tudo é importante, mas é a parte final, é o acabamento, é o que chama realmente a atenção do cliente, é quando a gente entrega o empreendimento, é a cara do gol, vamos falar, né? Terminou a obra, passou a pintura, já está na hora de lavar e entregar. Certo. Como é que você iniciou? Como é que foi a sua trajetória aqui em Goiânia? Eu lembro que na escola técnica, você chegou a trabalhar ali na frente, quem é aqui de Goiânia conhece muito bem a escola técnica, que é o IF, Isso. Instituto Federal hoje, né, de Goiás. Em frente ao Mutirama tinha a lanchonete O Toninho, muito famosa. Exato. E você começou trabalhando lá adolescente, né? Isso. E aí como é que você foi para esse ramo da pintura? Como é que surgiu? Ricardo, na verdade, eu comecei pintura em 1986. Realmente eu trabalhei mesmo com pit dog, com sanduíche que a gente fazia ali para vender para o pessoal que na época era escola técnica, né? Frente ao Mutirama. Isso. Na Avenida Contorno, né? E conheci o Antônio, que era o Toninho, né? Falado, né? Que vendia laranja. Isso. Coisa. Na época ele te vendia num carrinho de madeira, que ele vendia laranja. Eu cheguei até a trabalhar com ele também. Legal. Entendeu? Então aí surgiu, a gente mudou para um setor norte ferroviário. Conheci uma família, a gente morava no mesmo lote, e esse caboclo mexia com pintura, que é o João Cardoso. Ele falou assim, Rainer, tá pintando oportunidade, você não quer entrar no ramo, trabalhar, conhecer? Eu falei, vamos. Conhecia nem pincel, né, Rainer? Não sabia de nada. Aí a gente começou, de repente começou e fui entrando, e falei, vou acatar isso aí, né? E decidi abrir uma empresa e estou aí até hoje, aí, com 30 anos de carreira. O que chama atenção, Rainer, assim, para quem não conhece o Rainer, a RE é uma empresa que tem muito serviço de pintura. Você trabalha com pinturas de fachadas, exatamente, apartamentos, altos padrões, obras públicas, você também, o pessoal te contrata para fazer. Exatamente. E o que me chama atenção é que você pega na ferramenta ainda, Rainer. Então você é um empresário da pintura e quando pelar o dono da empresa está lá lixando a parede e tudo, juntamente com o Rainer. Assim, quem olha para você não imagina, fala assim, o Rainer tem uma empresa muito grande de pintura, tanto é que está aqui com a gente, está com a camisa da empresa, o bonezinho, né, tranquilo. E o pessoal, assim, e questão de pintura de apartamento, né? Eu vou perguntar para o Rodrigo aqui. O Rodrigo, como ele falou, foi meu aluno. A gente se conheceu com umas obras públicas que ele estava administrando na época, recém-formado. Muito, né? Recém-formado, tinha acabado de entrar no mercado.
e estava olhando algumas obras públicas, uma construtora que essa construtora não existe mais. Né? E o Rodrigo, eu lembro que a gente conversou muito que teve aquela dificuldade que você saiu da faculdade e a faculdade não ensina a executar a obra. Não ensina. Não ensina, né? Então, aquela dificuldade, então muita coisa foi essa parceria legal que como fazer isso, como fazer aquilo, como calcular esse volume, né? O que a gente tem que considerar? Conta um pouco aí, eu lembro que você entrou na construtora, eles queriam que você resolvesse tudo. E não tinha ninguém para te orientar, eu lembro disso. A dona da construtora, montou a construtora, né? Mas pegava a obra, conseguia a obra, mas não tinha um conhecimento técnico. Certo. E quando eu fui fiscalizar uma obra, o Rodrigo estava nessa obra, eu senti essa dificuldade dele. Como é que foi essa parceria nossa, Rodrigo? Conta aí. Te ajudei ou não? Como é que a gente... Você ajudou como demais, é que né? funcionou? Bom, simplesmente, né, essa pessoa, ela pegava muitas obras públicas. Então, o que ela quis? Ela queria uma pessoa que tocasse isso, mas ela simplesmente me pegou, sem experiência, sem ninguém para me apoiar, e jogou dentro dessas, sei lá, 10 obras. Cara, assim, você fica perdido, né? Uma obra em cada cidade, em torno de Goiás. Então, assim, fiquei perdido, só rodando em obra. Não fazia quantitativo, sim, né? Que você aprende, querendo ou não, você Calcular vai aprendendo. o volume, calcular a quantidade de mas revestimento cerâmico. acabava calculando errado, comprava material, às vezes, sobrando, passando. Então, assim, foi bem dificultoso. Então, acabou que, nesse meio tempo, o Ricardo entrou, né? E falou assim, não, calma aí. Pegou na minha mão, falou, vamos lá, vamos começar aqui. Legal. Fazer a coisa certa, né? Vamos... Então, nesse meio tempo, eu aprendi muita coisa com ele. Olhar mais projetos, né? Olhar mais a fundo nos projetos, quantitativo, lidar mais com mão de obra, né? Porque engenharia não é só fazer cálculo, volume, não. Tem uma gestão de pessoas ali que você tem que aprender mesmo, assim, lidar com cada um é diferente, né? O legal desse podcast aqui, o pessoal que está assistindo, é porque o pessoal, eu já comentei isso no podcast anteriores, o pessoal pensa que fazer engenharia é só conhecer de cálculo, Rainer. Não, né? E na realidade, diferente. a pessoa que forma engenharia e vai trabalhar em obra, que geralmente é o que ocorre, a pessoa pode escolher no que ela quer trabalhar, minha opinião, ou projetos, mas vai trabalhar com pessoas. E geralmente, eu já comentei isso aqui, né? Aquele cara, fiozinho de ouro, vamos falar assim, né? Menino bom, fiozinho de ouro, ô Jaguatirica Rosa, presta atenção, meu filho, presta atenção, Deco Martins. Aquele cara que saiu da cadeia porque matou alguém, matou a avó, matou a mãe, matou o cachorrinho da vovó, né? Tô brincando, tô exagerando, mas é um pouco de verdade. Você vai encontrar essa pessoa onde? Geralmente você acaba encontrando a sua obra e você não sabe desses antecedentes, tá? Conta um pouco, Rainer, assim, tipos de funcionários que você já teve. Conta alguma situação que realmente... Eu sei que você vai comentar, né? Aquele caso trágico que aconteceu. Comenta como é que é lidar, às vezes, com esse tipo de mão de obra, né, que surge. A gente não tem só pessoas. Infelizmente, esse meio... Você não tem só pessoas boas, né? Então, muitas pessoas, ex-presidiários, né? Não estou julgando eles, mas geralmente a pessoa foragida, né? Ex-presidiário pagou a pena, beleza, ressocializou. Mas, por exemplo, foragista da polícia, como é que já aconteceu alguma situação? Comenta aí. Ricardo, sim, já várias situações, né, complicadas. É porque você está na obra, né? E aí você tem a pressão da construtora, que tem prazo para entregar, aí você acaba pegando muitos colaboradores a laço, como se diz, né? O povo, né? Pega no laço, você fala, você está procurando emprego? Estou procurando, o panfleto lá, estou precisando de tantos pintores. E, de repente, chega pessoas que você está ali desesperado, você acaba pegando, né? E já teve muito caso. Até recentemente, no último empreendimento que a gente fez, teve um rapaz que até brigou com o meu sócio, né? Que ele começou a fazer um serviço lá e falou que tinha que ser daquele jeito e tal. Só resumindo, era uma obra pública. Isso. Era uma obra pública aqui numa região aqui, interior de Goiás. Esse é o caso de o outro sócio meu. Que esse é outro sócio? Esse é outro. Deixar você contar. Aí eu estou te contando desse último empreendimento que a gente fez. Certo. Teve uma desavença, acho que você não ficou sabendo, não te contei, acho que você não estava na obra lá como engenheiro, já tinha saído para outra. Certo. E esse menino veio a falar que estava pronto o serviço, o meu sócio foi receber, falou, infelizmente não dá para dar o ok aqui, né? Tem coisas para fazer, mostrando isso. Aí ele apelou, ele chegou até a pegar, desempenar dele, querer partir para cima dele, não sei o que, você vai me pagar. Em cima do Bahia? Do Bahia? Exatamente, o Bahia. Nossa, para quem não conhece, gente, o Bahia, assim,
Ele é da Bahia mesmo? Não, Ele é da né? Bahia, É baiano mesmo, muito tranquilo. Tranquilo, né? é de Jaime, né? Assim, axé. Ele é uma pessoa muito de paz e o cara queria Tranquilo. brigar com ele. Queria brigar com ele. Nossa. Ele partiu, pegou ferramenta, e foi pra cima, e os outros pintores que não deixou, mas assim, situação que... Depois a gente foi ficar sabendo que realmente ele era um cara que meio perdido. Problema, né? Um problemão mesmo. Mas assim, Infelizmente. pega porque, né, você tá naquela correria e tal, é complicado a obra. E esse segundo fato que você chegou a comentar aí, foi lá em Santa Helena. Interior de Foi uma obra Goiás. pública, um hospital. Santa Helena de Goiás. E esse hospital estava uma correria danada, que era meu sócio que estava lá na época, que eu estava em Goiânia fazendo obra, né? Aí ele começou a fazer do mesmo jeito, pegar no laço. Só que, na verdade, esse menino, ele trabalhava na prefeitura. E o prefeito querendo inaugurar a obra porque era ano de política, Tacou, gente. tinha prazo, aí eles pegaram o pessoal da prefeitura e colocou junto para tentar conciliar meu Finalizar. sócio. Ó, esse pessoal aqui você vai cuidar e tal. E sempre, ele é um cara muito nervoso, esse sócio, né, esse finado sócio nosso, né? Ele mandava o menino fazer as coisas, ó, pega aquilo ali, faz aquilo ali, e nada acontecia. E é um menino que trabalhava na prefeitura. Um moleque, 21 anos. E brigando, e ele pegou e expulsou ele, falou, ó, não quero você aqui mais não, porque você está só atrapalhando. E esse menino foi para a casa dele, o pai dele era um ex-policial, sargento da Polícia Militar. Foi, mas o pai chamou esse sócio meu, que estava lá dentro da obra, você sabe o que aconteceu, né? Pra quem não sabe, acabou matando ele. Matando ele. Foi facada, né? Até saiu em reportagem na É Record. reportagem, assim, não tem... É claro que você associou aí, você falou que ele era filho de policial e já foi julgado, né? Então o menino foi julgado e tu não quer... Ou seja, o exemplo, por ser filho de policial, deveria dar o exemplo, né? E o menino não deu. Não deu. Né? Que pena. E você já teve algum caso assim também, Rodrigo? Problemas na obra? Porque eu lembro que na obra contratava-se muito... Que é um caso que a gente vai comentar aqui, né? A gente está falando de mão de obra. Contratar sem registrar. É o famoso diária e não paga. Isso é um problema. Eu sei que os encargos trabalhistas no Brasil são elevadíssimos, muito elevado. Só que muitos, né, principalmente muitos profissionais, às vezes, correm o risco porque precisa ganhar aquele dinheiro. E muitas pessoas também não querem assumir, às vezes, registrar, porque o cliente também não tem condição de pagar. O cliente quer executar, mas se você, às vezes, apresentar para ele... Quer executar no menor custo. Quer executar no menor custo. Você fala, ó, tem os encargos sociais, ele vai e opta pela pessoa que às vezes está com a mão de obra mais barata. Claro, está mais barato porque não está pagando imposto. Isso. Mas o cliente não sabe, o que o cliente não sabe, na maioria das vezes, é que o cliente ele é corresponsável e está correndo risco. Exato. Assim como o engenheiro, assim como o profissional que contratou. Exato. Você já teve algum problema naquela empresa lá, por exemplo, ou alguma recente, com funcionários não registrados? Você lembra algum caso? Ou não teve? Eu lembro de um caso, eu não me lembro a cidade. Certo. Mas sim, o profissional, né, o empreiteiro que estava lá, ele era encarregado, ele contratava o pessoal ali na região, né? E quando chegava a época de pagar, muitas vezes o dono da construtora não pagava no dia certo. Né? Então, chegou o caso aí de ficar, acho que... Não pagava no dia certo não pagava, ou estava o tomé, né, no pessoal e ficava com dinheiro? Não pagava no dia certo e já teve caso de dar o tomé também. Né? Já teve caso de dar o tomé, o pessoal foi na justiça, foi um canseira. Justiça, geralmente, a gente associa a problema, né? Eu queria apresentar para vocês... o nosso mascote. Esse aqui é o Shark. Então, toda vez que a gente fala o problema, em obra, quando está acontecendo o problema, a gente fala o quê, Rainer? O que a gente... tá com a boca aberta lá embaixo. O que é que a gente fala na obra? É jacaré, né? Jacaré. Só que aqui evoluiu. Aqui é o Shark. É o Shark. Aqui tá o Shark. Gente, ó, o Shark. Problema. Problema. Né? Vai lá, Rodrigo. Assim, aí você vai... O sente macio, vai apertando os dentinhos dele. Pode ir. Meu Deus Não, do céu. sem problema. Aí, ó. Perto de um... Problema. Acontece o problema. Então o Shark come mesmo o problema, tá? Então, o problema chega. Vamos deixar ele participando aqui, né? Com a boca aberta. Tá querendo pegar um problema, né? Então deixa o Shark aqui. Então, assim, eu já expliquei por que né, evoluiu. Então, a construção civil está evoluindo. Então, vocês viram que saiu uma reportagem, tem máquina que consegue já colocar 500 tijolos por hora. Né? Então, evoluiu também. Agora não é jacaré mais não, é Shark. E, Rodrigo, e você foi como preposto na justiça? Você lembra dessa situação? O que ocorreu? Fora
o pessoal às vezes querer cobrar diretamente você que era o engenheiro da obra, que você estava administrando, e querer te matar, vamos dizer assim. Como é que solucionou esse problema? Cara, esse problema, né? Como foi na justiça, a justiça foi procurando, foi buscando, né? Então, sim, resolveu. Mas, assim, como você, nessa época, como acionou a justiça, né? A justiça meio que veio fazer uma busca mais profunda da empresa, né? Então, acabou que teve um problema meio grande com essa construtora. Né? E graças a Deus eu cacei jeito de sair dela o mais rápido possível, resolver esse problema. Então vi que era uma empresa problemática, eu já, começo de carreira, se já testando de problema, eu já preferi sair, procurar outra. Pessoal, então relatando, né, o Rodrigo trabalhava nessa empresa em que o pessoal conseguia adquirir muitas obras e acabou contratando o Rodrigo. O Rodrigo assinava pelos projetos, assinava pela responsabilidade da empresa e era responsável pela execução. Querendo ou não, funciona como uma canetinha de ouro, porque está colocando todos os problemas para ele ali, e você teve problema junto com o nosso conselho regional, que graças a Deus já foi solucionado, a gente aprende. Então, você que está saindo do mercado, tenha muito cuidado, porque quando você sai e forma, você tem muita responsabilidade. Você levou uma vida para adquirir esse título. E aí a pessoa, às vezes, não tem esse domínio, não tem essa expertise esse diploma que você conseguiu adquirir, acaba te contratando por um valor irrisório para você assinar a RT, algumas documentações que lá na frente irá colocar o seu na reta. Né, Rodrigo? Então, o Rodrigo aprendeu, graças a Deus. Né? Aprendi na raça, conseguiu né? sair, Conseguiu né? sair. Que bom. Eu lembro que você me ligou, a gente falou, vamos solucionar esse problema. Junto ao CREA, conseguiu solucionar, provar que você não tinha culpa. Então, isso acontece muito, tá, Rainer? Então, geralmente, você sabe também que muitas construtoras aí também, às vezes, pegam um profissional só para assinar. Né? Não, eu te pago tanto e você sabe que consegue profissionais que cobram 500, R$1.000 para assinar uma RT. Certo. A pessoa não tem noção até menos, que é Ricardo. Até menos, né? Até menos, tem. Até menos, não sabe a responsabilidade que é assinar um documento desse, tá? A pessoa só vai ter a noção da responsabilidade quando realmente o Shark, né, começar a dar uma cheirada no pescoço ali, né? Entendi. Né? Rainer, e com relação, assim, o que você pode falar sobre alguns macetes, né? Eu conheço alguns macetes que a gente utiliza na obra, geralmente apartamentos, prédios, construtoras que o volume é muito... você tem um grande volume de obras. Certo. Quais são os macetes? Quais são os defeitos mais comuns que você encontra nos apartamentos na hora que você vai entrar com a sua equipe? Você primeiro passa a primeira demão, né? Explica, passa a primeira demão e depois você volta com a segunda e a finalização. Quais são os problemas mais comuns? O que você encontra? E o que é o ideal para o engenheiro, né? O Rodrigo aí vai trabalhar com pintura, vai abrir o projeto de arquitetura e o arquiteto vai especificar as pinturas. Às vezes ele coloca o teto de uma cor, a parede de outra. Quais são os macetes para, por exemplo, disfarçar o erro? Que isso é que às vezes também chama atenção. Ah, sim, eu entendo. Recentemente, a última construtora que eu fiz, até dei uma opinião para o empreiteiro, para o dono da empresa. Certo. Lá ele optou para 2 cores. Teto branco neve, parede branco gelo. É complicado. Por quê? Você sabe que construtor é correria e tal, e eles não nivelam o gesso. Eles só distorcem onde é os armários. Né? Geralmente o pessoal faz... Geralmente, o que as construtoras fazem? Né? Que assim, a experiência. Algumas construtoras fazem. Não estou generalizando todas, algumas. Nivela onde vai ficar o armário e a cortina ali, isso. Porque você não consegue ver a diferença depois de pronto. E o restante distorce. Né? Para quem não sabe o que é distorcer, passar a régua só para igualar ali, para não ficar o caroço, vamos dizer. Aí você está aplicando 2 cores. Você tem que fazer o recorte, certo? Certo. Vamos supor, parede branco gelo. Você tem que recortar, e aí? O recorte são nas quinas, né, Rainer? Isso, aí não está... a parede aí com o teto. O teto não está nivelado. Aí você vai fazer o recorte, lá você vai ver. Entendeu? Então, aí para disfarçar, a gente teve que fazer um filetar. O que é o filetar? Explica o que é filetar. O filetar tem o teto. Aí você tira lá 1 centímetro, meio centímetro para baixo e fileta. E tenta nivelar para a pessoa olhar e... Filetar, por exemplo, se o teto é branco neve, você coloca um filete de branco neve fora a fora. Isso. O branco gelo não encosta no teto. Ele chama entendi. filete. Entendi. Certo. Mas você consegue perceber a diferença no filete.
Consegue, mas fica menos do que você encostar a tinta no teto. É só quem tem olho clínico, É, né? olho clínico. Então quem Mas é dá pra engenheiro- disfarçar. Então quem é engenheiro e arquiteto estão amaldiçoados, né? É. O Shark vai amaldiçoar, né? Vai amaldiçoar aqui. Vocês vão passar a entrar agora numa obra e vai tudo ficar olhando pro teto agora, né? A maldição do Shark, né? Então vai ficar, né? E a gente tem Então esse olho tem isso, clínico. né? Passa a ter esse olho clínico, né? Tem isso, assim. Na verdade, a opção melhor é toda tinta branco neve, no caso, né? É uma Você- cor única, uma cor independente. Se for o teto É. de uma cor. E geralmente o pessoal utiliza branco neve mesmo. Esses Branco apartamentos, geralmente 2, 3 quartos, um Tudo padrão, branco neve. um É o padrão branco mais neve. inferior. Aí você não consegue ver, né? Entendi. Outro macete, Rainer. Questão de tinta, explica para o pessoal a diferença que o engenheiro sai da faculdade, Rainer, né? O estudante, né, quando forma, sai e não entende muito de pintura. Certo. Eu, particularmente, aprendi na obra. Certo. Explica a diferença pessoal, PVA, acrílica, essas questões para o pessoal entender. E qual que é a dificuldade e qual que é mais cara. Por exemplo, Rodrigo, você aprendeu isso na faculdade? Não, E você aprendeu na obra? aprendi na obra. Na raça também, perguntando pro pintor, pro ajudante do pintor. Isso. Como é que você faz isso? Por que você passa a massa no rolo? Por que você... É. Faz várias aplicações, né? Exato. Rainer, diferença da PVA para acrílica. Tá. Né? Até o Enio, que está aqui, gente, atrás dos bastidores, ficou curioso, né, Enio? Na Muito, verdade, né? assim, hoje as tintas hoje são tudo acrílica. Só que tem a fosca e tem o acentinado, né? Certo. Tem semibrilho. entendeu? Todas são acrílicas? Hoje toda tinta que você vai comprar hoje é acrílica. Você pode olhar na lata. Até que a gente pensa, fala que é PVA, Isso. acrílica? É acrílica. O que acontece? O que muda é o acentinado, né? Que é uma tinta lavável que você aplica na parede. Teto. Todos os tetos são tinta acrílica fosca. Né? Parede, acentinado, semibrilho, toque de cera. Aí depende. Tem várias, né? E essas são tinta lavável, que são realmente mais caras. Ao olho, a pessoa observando ao olho é aquela geralmente que apresenta um maior brilho. É isso, ela brilha mais, ela vai mostrar mais E a defeito. PVA é fosca, ou seja, a PVA é fosca. Isso. A PVA, a acrílica PVA é fosca, que é do teto. É que geralmente fosca. usa branco neve. Entendi. Parede, você usa toque de cera, acentinado, semibrilho. Então, só para explicar para o pessoal, e às vezes o pessoal pergunta, né? Qual tinta que eu vou utilizar? Se o reboco, o nosso revestimento argamassado, não estiver bem cortado, não estiver bem na régua ali, vamos falar É que assim, vai mostrar, né? aí quando você colocar, você consegue enxergar uma sombra. Isso. E quando é uma PVA mais fosca, consegue disfarçar. Fica mais disfarçada, exatamente. A fosca mostra menos. Acentinado, acentinado mostra menos, mas a que mostra mais é a semibrilho. Entendi. Porque ela fica bem brilhando, aí você olha de lado da parede, você Consegue ver a realmente sombra. Você vê. Você vê Entendi. defeito de desempenho de reboco. Porque geralmente massa PVA ela não nivela, né? Ela só alisa. Não, o pessoal fala assim, E o povo fala, nivela. corrigir na massa. Ela não tem jeito, né? Ela não nivela. Rodrigo, você já viu qual problema de pintura você já observou que você tem curiosidade de perguntar para o Rainer? Ou no momento não tem nenhum assim, por enquanto? Cara, desprevenido aqui. Não tem, né? Não, tranquilo. Mas... Não, acho que agora No momento não, né? Eu pergunto. Rainer, assim, legal, né? Então essa questão da parede tá bem o recorte legal, né? Bem sarrafiado, bem Exatamente. desempenado. Depende Depende. né? Às vezes a pintura resolve. Porque tem um cara, não, a pintura faz. Pintura já não é assim, né? Então a superfície tem que estar boa. Tem que funciona. Nessas últimas obras, deu certo 1, 2 demão de massa ou geralmente passa essa quantidade? tem passa. Às vezes tem parede que ainda dá 3, 4 demão De massa PVA. de massa PVA. E o que você me diz desses novos equipamentos que novos assim já tem um bom tempo, né? Lixadeira, mecânico, o pessoal chega ali e lixa. Ajuda muito. Ajuda? Ajuda demais da conta. Mas já consegue executar, assim, a sua equipe, seja sincero, hein? Já consegue executar utilizando esse equipamento ou sempre tem que ter aquele toque manual? Não, tem que ter. Manual Tem que tem, ter. porque assim, geralmente essas lixadeiras elétricas, elas lixam só o meio da parede, né? Cantos, Entendi. tem que fazer canto. Entendi que ela circular, não consegue Isso, fazer a não quina. consegue. Ela chega lá no canto e depois tem que fazer. E é bom dar uma conferida na mão. Entendeu? Entendi. Porque não pode confiar muito na máquina. Às vezes a máquina lixa no lugar mais. E como é que você Deixa confere? alguma coisa. Como é que você confere, olhando assim, para ver se tá bom? A gente confere na lâmpada, né? Faz uma gambiarra, que eles falam, A né? famosa gambiarra. A famosa gambiarra com a lâmpada, né? A gente prepara ela, põe um papelão para sombrear, para ela bater o foco na parede. Entendi. Aí consegue ver algumas imperfeições, alguma coisinha que ficou.
Mas geralmente tem que ter a mão, né? E questão de projeção de massa PVA, aquelas máquinas de projetar, o que você acha? Uai, eu tive experiência demais na última obra, né? Tentei fazer, mas não funcionou muito não. Ainda não conseguiu. É Eu bom não falar consegui. isso, que às vezes, pessoal, o pessoal chega e fala, ó, tô aplicando aqui uma máquina e tudo. Só que eu recomendo o seguinte, antes de você comprar uma máquina dessa, porque não adianta comprar e colocar ela encostar pro canto. O ideal é você dominar a ferramenta. Na verdade, essa ferramenta, ela depende também de espaço, né? Por exemplo, eu estou trabalhando, vamos supor, numa construtora aí, de tal fulano. Ah, só tem uma laje do lar liberada. Aí você vai comprar um equipamento caro, que é caro, né? Manutenção cara. Você vai exigir mais funcionário para trabalhar com ela, que tem que ter no mínimo 4, 5. E, por exemplo, você faz ali 2 lajes e para. Não, assim, eu fiquei com a dúvida seguinte. Você vai comprar uma máquina cara, mas vai comprar uma máquina para aumentar a sua produtividade. Então você vai ter menos funcionário para fazer uma metragem maior. Exatamente. Ah, não. Então, assim, você vai querer ter uma máquina dessa, mas você vai querer colocar mais funcionário para render. Exatamente. Para financeiramente ganhar. Exatamente. Então, por exemplo, E tem que ter espaço, né? Tem que ter com uma campo, máquina né? dessa, frente de trabalho. Frente. E hoje em dia, Rainer, com uma máquina dessa, você conseguiria... Como é que você faz? Só uma curiosidade, né? Que provavelmente quem está assistindo vai ter essa curiosidade. Questão de pagamento para o funcionário. Porque aquele que está fazendo manual demora maior tempo. Né? Por exemplo, eu vou dar uma situação. Eu, no começo da minha carreira, ia pagar para o funcionário, ele perguntava para mim, revestimento é cerâmica ou porcelanato, Ricardo? Certo. Aí eu falava para ele, é porcelanato, tá? Porcelanato eu cobro mais caro. Certo. Aí eu falava, mas por quê? Se estragar a peça, então, uma curiosidade, né, Rodrigo? Se estragar a peça porcelanato, você vai repor? Ele, não. Não, então eu vou pagar o mesmo preço da cerâmica, que antigamente era cerâmica e depois que mudou para porcelanato. Né? Hoje em dia é tudo porcelanato. Porcelanato. E aí eu falava pro cara, vou te pagar o preço da cerâmica. Aí o cara acabava fazendo. Certo. Só que eu acompanhando a obra, eu verifiquei o seguinte, quem estava sentando a cerâmica conseguia ter uma produtividade muito maior. Certo. E quem estava fazendo porcelanato demorava mais tempo, porque você tinha que cortar. O outro, a cerâmica, você tinha um espaço ali, né, do rejunte que é maior. Então você consegue ali disfarçar os erros e o outro você perde mais tempo. Aí eu entendi que realmente tinha que ser mais caro. Certo. Porque, por exemplo, um dia inteiro, aquele profissional que está sentando a cerâmica fazia uma metragem muito maior com cerâmica do que com porcelanato. Certo. Então, 1 metro quadrado de porcelanato tinha que realmente ser mais caro e eu corrigi. Eu consegui verificar isso. Como é que você faz isso uma vez que você paga o profissional? Quando você está pagando, assim, só uma curiosidade, né? Eu sei que varia de profissional para profissional. Quando você está pagando hoje, por exemplo, para o seu profissional aplicar a primeira demão de massa PVA? Ah, certo. Na tarefa, né? Você combina a tarefa, você fala, te pago X. É uma média aí de R$3. E se tiver na Metro máquina? quadrado. E se tiver na máquina? Máquina depende, assim... A máquina é minha? A máquina é do funcionário? A máquina depende, é sua. Né? Aí, no caso, se for minha... Não, na verdade, a gente... Nesse último empreendimento que nós começamos a trabalhar com a máquina, eu estava com o pessoal na diária. Entendi. Eu tava- Você não tem essa ideia, então, da máquina? Por metro quadrado, não. Porque você concorda que ele vai produzir muito mais. Produz. Muito mais. Produz muito mais. Só que aí, para mim trabalhar com máquina, eu preciso ter muita frente. Porque não Entendi. compensa eu pôr uma máquina numa obra, só tem 2 lajes liberadas. Eu faço as 2 lajes, e aí? A lógica é o seguinte, é claro que você vai reduzir o custo, provavelmente, ou não sei, né? Depende dessa questão se a máquina é sua ou dele, mas a questão é aumentar a produtividade. E é isso que nós, engenheiros, né, e arquitetos, procuramos na obra. Sempre aumentar a produtividade. Claro, é indiscutível a qualidade, tá? Claro. Com relação a fachadas, Rainer, vamos comentar aqui. Você tem muito serviço de fachadas? A gente faz, novo, reforma. Qual que você pega mais, assim, ou depende, assim, é meio a meio, é mais novo ou mais reformas? O que tem... A sua empresa hoje pega mais reforma ou Hoje eu estou fazendo novo? mais reformas. Mais reformas em fachadas? Mais reformas. E geralmente o pessoal te chama para querer dar um banho, só passar a pintura na fachada ou corrigir os problemas? Corrigir os problemas, né? Trincas, né? Fissuras. O que mais tem de problema? Rachaduras. Eu tô com um problema ali no... como é que é o nome da avenida lá, gente? Na Avenida Certo. tem um Spazio Itália. Eu estou negociando lá para fazer pintura. E lá, eu não sei se você lembra que tem uns empreendimentos aí que foram feitos com isopor em volta
da moldura de isopor em volta da janela. Não Você já chegou a ver esse tipo de obra? Eu já cheguei a ver. Que é bom comentar porque surge muito esse tipo de materiais, obra, assim, hoje acho que ninguém faz isso, porque muito problema. Lá mesmo eles estão com um problema que os papagaios, pássaro, vai lá e fura. O EPS, é um isopor que é texturado por cima, certo? E os passarinhos estão furando as molduras. Entendi. Aí ela quer reforçar, colocar, recuperar o isopor com massa, com aquele espuma expansiva, né? Vamos recuperar, vamos passar uma argamassa C3 e texturar em cima e depois pintar. Vai ficar tá querendo ver se resolve. Vai ficar uma coisa bonita pelo jeito. É. Mas eu acho que não, eu não sei se vai resolver, assim, é o que eles querem fazer, né? Legal, curiosidade aí. A síndica do Espaço Itália está querendo fazer isso para ver se cabe esse problema, né? Que tá muito feio. Furadas as molduras deles lá de isopor. Juntas. Então você geralmente você faz o tratamento dessas fissuras. Como é que você faz, Rainer? Explica para a galera então. O que você recomenda fazer numa fachada que você vê assim que o pessoal faz de errado? O que você tem para passar para nós aí? Você fala sobre novo, reforma? Vamos para o novo. Quais são os detalhes que a pessoa tem que se atentar, né? O pessoal que está assistindo o podcast, quais são os detalhes que o profissional tem que observar para não ter problema futuro na sua obra? Certo. Novo, no caso novo, né? Assim, o pintor, né, que está subindo ali no balancinho, tem que olhar bem, trincas, fissuras, né? Aplicar um material, um redicril, um mastique, né? Que hoje é um poliuretano. Poliuretano. Certo. Assim, é um material expansivo, flexível, certo. É o famoso PU. Isso. Certo. Ele só tem um problema, que a gente aplica ele e, por exemplo, se aplica ele numa reforma. Certo. Ele geralmente ele marca, né? Ele marca o prédio. Eu entendi. Tem umas manhas. Você pode usar massa acrílica por cima, primeiro. Mas se for novo, você consegue fazer isso depois? Consegue fazer, porque vai texturar em cima, né? Você vai passar um selador. Selador e texturar. Que é um selador que é o fundo preparador da textura e depois você aplica a textura por cima. Isso é novo, até que não tem problema. Mas reforma tem muito problema. Para quem está assistindo o podcast, a nossa região aqui, que é Goiânia, né? Goiás, é muito comum o pessoal adotar, e é uma prática das nossas construtoras, é uma questão cultural aqui, o pessoal procurar mais texturas. Tá? É porque algumas regiões do Brasil, por exemplo, perto de praia e tudo, claro que o pessoal não adota muito questão de textura e adota mais revestimento cerâmico. Certo. Questão da maresia, até para resistir. E eles trabalham muito, que não é uma cultura nossa também, a gente trabalha muito com friso, e o pessoal trabalha muito em função do revestimento cerâmico, eles trabalham com a junta de movimentação. Certo. Né? Você já fez algum prédio, assim, só por curiosidade, com junta de movimentação aqui em Goiânia? Que você prepara o friso, né? O pedreiro, o mestre obra prepara o friso, e depois você tem que vir aplicar um tarucel ou limitador de profundidade, colocar um mastique depois por cima, ou não? Eu já fiz uma obra assim. Uma só aqui em Goiânia? Foi uma obra pequena, foi 4 lajes, parece que tinha esse... Que tinha isso, né? Exatamente. Eu chamo a atenção porque não é uma cultura nossa, mas que é importante o pessoal se atentar. Você já trabalhou assim, Rodrigo, ou não? Não, ainda não. Ainda não. Então, assim, é uma questão cultural. Então, quem estiver assistindo... E é o que ocorre mais problemas, tá? Então, às vezes, o pessoal não sabe executar o friso. Esse problema dessas fissuras, Rainer, o que você observa, por exemplo, nas pingadeiras? O que você acha que tem? Você acha que tem alguma coisa de errado? Eu acho que tem, mas eu queria a sua visão como profissional. E a sua, Rodrigo? O que você acha como é que é feita as pingadeiras? O que pode estar de sugestão? O que você acha, Rainer? Pingadeira, né? Sempre só um. Sempre porque o outro que entrar vai ficar diferente. Sempre ficou diferente. Sempre um. Legal. Então, Goiânia parou nossa região parou de fazer um pouco grafiato? É predial, sim. O pessoal está usando mais textura. E o produto é o mesmo da textura? Não. Eu quero comprar, manda para mim tantas latas de textura. Não. Textura é um, grafiato é outro, né? Entendi. Porque o grafiato tem as pedras, né? As pedras que arranham Entendi. A textura, né? Legal. O que mais, Rainer, você tem para sugerir aí que o pessoal erra muito na pintura? O que você chama a atenção dos seus profissionais? Por exemplo, você sabe o que o pessoal não se atenta a fazer? Ou você não tem assim, usar fita,
Qual fita que você mais utiliza? O que mais? Na verdade, lixa. Profissional Os tipos de tem um lixa. tipo de trabalhar, né? Certo. Mas assim, tem muito erros mesmo. Eles cometem muito erros. Primeiro, lixar a parede sem iluminar. A lixação. A lixa tem interferência? Ela tem que ter a gambiarra, tem. A lixa, na verdade, é o principal da pintura, né? Mas a lixa é uma só? Como é que funciona? Eu sei que você chega na ferragista, numa casa de material de construção. Aí, assim, você vai fazer uma pintura mais fina. Você compra lá umas 150 para quebrar e lixa com a 220 para fazer acabamento. Ou seja, esse 150, que significa que os grãos são maiores e a 200 é mais fina ainda. Isso, ele vai comer. Quanto maior o número, mais fino é. Isso. Entendi. Então você consegue estar cada vez, você vai passa uma mais grossa, depois passa uma mais fina. Se possível, cara, lixar, dependendo da alto padrão, né? Eu já mesmo fiz casa de alto padrão que eu usei lixa 320, que é lixa de madeira. O cara exigiu para ficar fininho mesmo a tinta, entendeu? E lixa ferro é a mais fina de todas? Não, lixa ferro tem. A lixa ferro ela tem várias grânulas, né? Também, tem de 80, de 100. A de madeira é mais 200. Fina, essa é a curiosidade? Essa de madeira é. A de madeira é 320, 220. Entendi. Aí o cliente exigiu a gente usar essa lixa. Entendi. E realmente fica perfeito. Mas o cliente exigiu? Ele exigiu. Ele entendia de obra? Né? Ele foi combinado, né? Que ele falou, eu quero, que acho que... ele chegou para você e falou assim, eu quero um acabamento muito bom. Isso, eu quero um acabamento perfeito. Ele usou tinta epóxi. Casa interna, entendeu? Epóxi à base de água. Epóxi à base de água. Epóxi à base de água. É geralmente usado em indústria farmacêutica, farmácia. Entendi. Hospital. Usa muito, né? Outro tipo de pintura, então. Isso. Epóxi. Legal. Base de água. Curiosidade, o pessoal vê tinta epóxi à base de água. Inclusive, meu apartamento é pintado com essa tinta. Epóxi à base de água. Se o pintor tá usando epóxi na casa dele, vou usar na minha, né? vou pesquisar, né? Vou ver essa questão da tinta epóxi, né? Claro que epóxi... É uma maravilha, cara. Uma maravilha. Durabilidade bem maior. Nossa! Lá em casa tem 3 anos que eu pintei e você olha assim, parece que pintou ontem. Lá realmente é casa de pintor? Porque é casa de... como é que fala? Espeto de pau, como é que de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Legal, Rainer. O que mais, né, que a gente pode observar assim, sobre a pintura? Então, você falou essa questão, falou da textura, tem falou pintura, tem, assim, pintura piso. Tem outra... Falar sobre pintura também, em cortina, né? De subsolo. Cortina de subsolo. Que dá muito problema. Geralmente o pessoal faz a impermeabilização, né? A gente utiliza geralmente uma argamassa polimérica, né? Depende do tipo de impermeabilização, mas geralmente na nossa região o pessoal já utiliza a argamassa polimérica, e depois você vem e aplica uma textura por cima, uma pintura qualquer e faz a faixa ali. Quais são os problemas que você observa? No empreendimento na verdade, onde eu moro, está tendo uns problemas lá com cortina. Infiltração? Infiltração. Aí, assim, eu estou optando, assim, eu estou com um profissional que está me indicando o VA5000, né, para mim usar. Eu vou ter que retirar. Para quem não sabe, VA5000 é uma marca de... É uma marca que você faz uma argamassa polimérica, é uma marca. Exato. É porque você tem VA5000, você tem FIA Plus, você tem Verdec, então tem diversas marcas. Então é uma argamassa polimérica. Isso. Assim, para uma curiosidade, é o Jaime. É o Jaime. Né? Exatamente, foi ele mesmo que me que é o nosso parceiro da Veda Água. Isso, ele que me indicou. E aí você faz... Aí ele me explicou como tem que fazer, que para mim aplicar isso eu tenho que retirar toda a textura da parede, não posso deixar textura nenhuma. Porque tá a textura lá, tá um vazamento, tá a textura lá, como né? Desmanchando. Como é que ele explicou pra gente passar pra galera e o Rodrigo tá curioso aí? Aí o que é que eu vou fazer com essa cortina? Eu vou aplicar um produto para retirar a textura, porque ele tem lugar que solta, tá soltando na parede. Tem lugar que você não consegue soltar com espátula, nem com alguma coisa para retirar, não retira. Entendi. Ou posso usar lixar. Um lixar com rebolo, né? Isso. Posso usar um rebolo, senão eu posso usar uma tinta que retira, que é até foi o Jaime que me indicou, eu esqueço o nome dela. É melhor, eu acho, né, assim, eu tenho quase certeza que é melhor o rebolo. Rebolo. Porque às vezes você vai usar um produto e esse produto pode acabar criando uma camada ali entre a sua pintura, pode dar algum problema. Eu acho que você tem que, para aplicar uma argamassa polimérica, ela é a base cimentícia. Certo. Então eu acho que a gente tem que criar um rebolo. O produto que eu estou falando é o removedor de textura. Entendi. Removedor de textura. Assim, mas eu não sei, eu acho que... Sugestão. Eu acho que vai no rebolo. O rebolo. Por quê? Você vai fazer o rebolo, você vai tirar aquela parte superficial toda ali e vai lavar. Vou chegar no reboco, né? Vai lavar. Vou chegar no reboco. Vai chegar no reboco e lava. Lavou,
Por que é importante lavar? Porque você, quando você está lixando ali, você cria poeira. Cria poeira. E aí a poeira funciona como a forma do bolo, que a mãe da gente faz o bolo, né? Exatamente. Coloca ali a farinha de trigo, Isso. ou então passa manteiga e você acaba criando um trem. Quando você aplicar essa argamassa polimérica que o Jaime te indicou, ela não vai conseguir, né? Ela vai soltar. É igual se você for arrumar uma trinca, uma frissura, né, no caso, né, uma trinca mesmo que seja, né? Você vai cortar, abrir ela ali com uma ferramenta, né? E você já querer ali colocar um tarucel ou aplicar o PU sem passar um selador para tirar toda a poeira, né? Entendi. Igual você tá falando aí. Tira a poeira e o pessoal, a gente aplica um primer para melhorar essa aderência. Exatamente. É um primer, né? Exatamente. Tá certo. Aí você fixa, né? Eu fiz até uma lá, até te mostrei na filmagem lá, né? Que Ficou boa. já tem 3 anos que eu fiz e nunca deu problema. Essa é uma junta que você fez. Uma junta que eu fiz. Você fez o retrabalho dela. Exato. Eu lembro que a gente foi num prédio uma vez, Rainer, que a gente fez o orçamento, e que o pessoal não fechou com a gente. Certo. Mas eu vou contar para vocês por quê. Era porque tava a junta de movimentação, lá tinha a junta e ela era trabalhada, ela tinha um material poliuretano, PU. E ela estava saindo para fora. O pessoal queria cortar e refazer novamente. O problema ali, nós constatamos que estava executado errado, ou seja, eles encostaram o tarucel, o limitador de profundidade no fundo, então quando trabalhava toda vez ia sair. Eu entendi. Então lembra que a gente comentou com eles, falou, o ideal é você fazer tudo. Exato. Então, vamos fazer aqui, o problema vai voltar. E eles não, eles quiseram realmente só fazer um banho, né? Explica pro pessoal o que é o banho na fachada. O banho é assim, passar por cima, né? Como se diz, né? Passar outra tinta por cima. Isso. Exatamente. No caso, então, da textura que a gente comentou lá atrás, a pessoa não comprou a quantidade de textura de forma adequada, que vai ter lotes diferentes, para corrigir só no banho. Só no banho, só pintando, né? Pintando tudo novamente. Tudo novamente. E aí é prejuízo. E aí já é prejuízo. Aí o Shark vai pegar, né? Vai pegar, né? Vai pegar o engenheiro, vai pegar o profissional. Né? O que mais, Rainer, você pode comentar? Todo mundo... Rainer, uma curiosidade. Aí você vai ser sincero. Todo mundo na sua empresa é fichado? É registrado? Não. Grande Alguns parte, não, sim. porque assim, a gente trabalha com muita gente, muita obra. Às vezes está precisando de muita... O cara está pegando seguro-desemprego, às vezes o cara, não, mas deixa eu ir, né? Eu terminar de pegar meu seguro, aí nós registra. Sempre tem isso, né? Você corre o risco, né? Você agora tem que... Né? Você corre o risco. Exatamente. Você corre o risco, né? Eu mesmo estou correndo o risco, né? Você sabe do risco que você está correndo. Exatamente. Porque, infelizmente... Já teve problema, Rainer? Demais. Comenta aí algum problema. Claro que você comentou sobre, infelizmente, a morte do sócio lá, né? Do seu sócio lá em Santa Helena. Isso. Esse outro que quis. Rainer, então, o problema aí que aconteceu... por exemplo... O cliente chega para você e fala, me arruma aí só para fazer um serviço aqui, tudo, na diária, eu pago. Comenta aí que algum tipo de problema você já teve, que eu sei que você já teve. Sim, tem esse problema. Você vai ajudar um parceiro, ajudar um cliente seu, né? Que você está ali, que você faz serviço para ele, né? Aí tipo ele assim, te pede, vou ajudar, beleza. Vou ajudar ele. Não, estou precisando de 2 caboclos bons aí, você não me indica não, ou me arruma, né? Me arruma. Assim, né? Me arruma. Me arruma eles aí para mim e tal. Aí você vai, lógico, com toda boa fé, né? Você arruma o pessoal para fazer o serviço dele e depois os meninos dão problema para ele e acaba o problema ficando para mim, né? Porque eles estão comigo, né? Eles já estão registrados comigo. Na verdade, eu tive um problema aí que esses meninos não eram registrados comigo, não. Aí teve você um parceiro, eu indiquei eles, né? Não, na verdade eu não indiquei. A pessoa me procurou, né? Me arruma e tal, esse pessoal aí para me ajudar aqui, peguei... Cedi eles para a pessoa. Você falou, vou te passando aí, mas você acerta direto com os pintores. Acerta direto com ele. Mas aí depois acabou caindo para mim um problema. Eles colocaram na justiça, falaram que trabalhava que era para minha empresa e, enfim, ficou tudo minha conta. Machucou. E aí o cliente não quis... O cliente saiu fora. Falou o cliente que não, era uma construtora. Exato. Então você aí, ó, que às vezes o cliente chega, você, Rodrigo, me arruma um caboclo para fazer... um serviço aqui, tudo. Eu acerto direto com ele. Entendi. Aí o Rodrigo vai, não, tô arrumando o Ricardo. Aí eu vou lá, tô fazendo um serviço lá para você, que é o cliente. Aí eu machuquei na obra, falo, agora eu vou colocar na justiça. Aí colocou você. Exatamente. Né? Colocou o Rodrigo, no caso, que arrumou. Exato. E aí você teve que arcar. Isso. E o problema foi sério, Rainer? Sério. Foram quantos mil reais, você lembra na época? Foi em que época? O dele, eu não lembro
lembro o ano certinho, mas que não sei se foi 2016. Entendi. Foi acho que uns 12 mil na época. Na época muita grana. Na época, até hoje, né? Muito dinheiro, até hoje, né? 12 mil tá para comer quantos x-salada, né? X-salada, quem não sabe, né? Mas é problema sério. Então, resumindo, problema sério, isso é muita gente trabalha sem registrar. Registro. Né? Rodrigo, você registra 100%? Não. Tem esse pessoal. É isso que eu tô falando, né? Esse mundo nosso da construção civil, o correto é registrar. Só que eu não vou condenar, por exemplo, vocês são 2 profissionais que atuam com obras e que acabou de me relatar que não... E eu sei disso, né? O pessoal Acontece contrata, muito, né? acontece, está correndo risco. Tá correndo risco. E está correndo risco e sabe que pode ter o problema. Né? E eu acho que geralmente o problema chega, né, Shark? O problema chega, vai pegar, né? Então pode acontecer. Você não teve ainda um problema na sua construtora assim, né, Rodrigo? Problema com Justiça do Trabalho, não. Ainda não, né? Ainda não. Porque todos está sujeitos, né? Está sujeito. Isso. Tive um problema, inclusive foi com um pintor. O pintor trabalhava para mim certinho. Cara bom de serviço. Um amigo meu, engenheiro também, pediu, arruma um cara bom emprestado aí. Eu falei, não, leva esse aqui. Pai, chegou lá, o cara dando muito trabalho, fazendo serviço mal feito, só chegava atrasado, não ia, não avisava, problema com bebida. Tipo assim, então, não sei o porquê não que aconteceu. E resumindo, ele ficou sem um emprego, sem tanto da minha parte que eu não quis mais, e esse amigo meu também. Mas não foi problema com justiça. Não deu problema com justiça, mas poderia dar, né? Porque o cara dado, saiu, tava trabalhando certinho, aí foi por outra obra, tava dando muito trabalho, às vezes estava com problema, o pessoal não comentou nada e resumindo, o cara ficou sem serviço. Teve que procurar outra profissional agora para trabalhar. Entendi. Rainer, quando você fecha a fachada para reformar e tudo, como é que você combina o preço? Como é que você dá o preço? Ou, assim, todo material, cadeirinha, tudo por sua conta? Ou você fornece mais mão de obra? Como é que funciona essa questão? Como que você prefere? Hoje, assim, eu gosto de trabalhar só com mão de obra. Mas hoje, os condomínios, hoje, eles estão querendo agregar, né, material e mão de obra. Certo. Por que eles estão fazendo isso? Para não ter desperdício, né? Que eles pensam assim, eu vou comprar material aqui por minha conta, o cara não vai lá, não está nem aí, tem meia lata ali, ele joga fora, você entendeu? Faz sentido. Então, assim, o povo, né? Tipo assim, não deu certo, compra mais 10 latas, compra mais 5, compra mais 10. Tanto condomínio como construtora hoje, né? Tem várias construtoras aí que só faz serviço... Pacote fechado. É pacote fechado com material... Material e mão de obra. Material e mão de obra. Eu mesmo, em Anápolis, mesmo na Fagron, eu trabalhei com material e mão de obra. Não é fácil, não. A gente está começando a ter essa cultura. Fácil. Para quem não sabe, aqui em Goiânia, geralmente você contrata a mão de obra e compra o material. Só que o pessoal está começando a fazer o que muitas regiões do Brasil já faz isso. Contrata um empreiteiro de instalações hidrossanitárias, elétricas, até mesmo pintura, e fala assim, toma esse aqui, você levanta o material, você levanta a mão de obra, quanto você cobra? Aí a pessoa chega e fala, cobro X reais. Tá, e você não gosta, você gosta de trabalhar somente com a mão de obra? Eu prefiro a mão de obra. Por quê? Ricardo, igual eu te falo, é complicado, né? Material, você tem que orçar bem para mais. Por exemplo, eu vou gastar aqui, vamos supor que a gente vai fazer aqui um estúdio desse aqui, vai gastar 2 latas de textura, põe 3. Entendi. Porque senão você chega no final, acabou o seu dinheiro. De levar prejuízo acabou também. O seu dinheiro. É porque tem retrabalho. Todo serviço tem retrabalho. E se gastar 4, hein, Rainer? E aí? Pois é. Aí você não pode... Por isso que eu opto já pra fechou mão de o preço, já fechou o preço, aí você tem que arcar com esse prejuízo. Exatamente, fechou o preço, acabou. Né? Na Fagron mesmo lá, nossa senhora, o trem foi feio lá. Aí você tem que ficar em cima da pessoa, fiscalizar bem. É por isso que você fica na obra? Exatamente. Porque você senão, fica vendo se não o cara está lixando correto. Isso, como que está o material, se está desperdiçando. Entendi. Que é problema, quando é assim é problema. Entendi, Rainer. Em média, Rainer, curiosidade, eu sei que depende da parede, mas em média, como é que está a produtividade de um pintor na lixa? Tá. Você fala que... Tantos por metro quadrado. Aí depende do profissional, né? Tem profissional que já mais acelerado, né? Consegue fazer um apartamento hoje, em média, é uma média de 180, 190 metros quadrados, na né? nossa região, entre parede e teto, né? Isso. Tem pintor que lixa em 2 dias, tem pintor que faz num dia. Isso aí depende do profissional. Entendi. Depende do profissional. Você já consegue identificar, né? Já. A primeira vez que o cara já começa a trabalhar, eu já sei se ele é um bom profissional ou não, né? A gente já vê, né?
E você treina muita mão de obra? Ué, até que assim, a gente trabalha com mais O profissional. conhecido, né? Igual eu te falei, às vezes depende da obra. Você começou, você não sabia nada. Nada. E aí, claro que a sua produtividade no começo não era nada. Com certeza. E aí depois você foi melhorando até você montar a sua empresa. Você contrata um profissional. Uhum. Ele te fala, você sabe que está colhendo ele no laço, ou o cara geralmente chega falando, não, eu sou pintor e tal. Geralmente. Muitos falam, né? Já chegam, eu sou profissional, eu sou isso, tal, aí, né? A gente Aí dá você dá uma oportunidade. olhada. Às vezes tá precisando rápido, né? Aí já põe o cara para fazer o teste e no primeiro dia a gente sabe se o cara é ou não. Aí eu já peguei uma situação também de pegar um cara que, não, eu sou pintor, sou isso. Aí eu coloco ele lá, depois eu vou lá e falei, meu Deus, esse cara não é pintor, não. Aí depois ele chega em mim e fala, ô, bicho, estou com a família assim, passando dificuldade. Eu já sou ajudante, trabalhei com pintor ali. Aí você fica até com dó do cara e de repente você deixa ele mesmo como ajudante, para aprender, né? Porque diminuiu o salário. Ninguém nasceu sabendo, né? Não, eu acho que você tá certo. Tem que ajudar, né? E é bastante legal isso que você falou. Exatamente. Né? Piso. O que você fala sobre pintura de piso que, pessoal, chama muito a minha atenção? Certo. A pintura do piso. Geralmente os clientes optam por que tipo de pintura? Depende do local, né? Depende do local. Vou falar uma pintura que eu acho assim que chama muita atenção. Pinturas em shoppings, pinturas em oficinas, quadras poliesportivas. Certo. Como é que é essa pintura? Como é que você faz ela? Aquela pintura qual que é o tipo de pintura que utiliza para não soltar? O que você tem que se atentar ali? Fez o piso laminado? Por exemplo, vamos pôr aí na questão aí, que tem pintura piso para a pessoa só andar, né? Certo. Caso, e tem pintura piso para futebol, quadra, né? Isso. Igual no condomínio onde eu moro mesmo, foi eu que pintei a quadra. E não usei tinta epóxi. Mas eu usei uma poliesportiva souvenir, né? Tá lá até hoje. Você falou a marca do souvenir, show de bola também, show de bola. E eu apliquei também lá uma resina. Eu fiz a quadra, olha como é que foi feito lá. Eu fiz a quadra com tinta souvenir piso, né? Piso souvenir poliesportiva. Certo. Demarquei, depois está tudo prontinho, eu peguei e apliquei um produto em cima. Mas você esperou uma cura, esperou um período? Tem que esperar. Tem que ser recomendação e depois aplicar resina. Depois aplicar resina. E tá lá até hoje. Eu apliquei resina à base de thinner. E se der problema, você vai mudar do condomínio? Não, mas tá até hoje, assim, já tem 3 anos que eu fiz. Até a síndica falou, Rainer. Tá na garantia, ficou bacana. Ricardo. Ficou bacana. Tá na garantia. Mas eu dei garantia 2 anos mesmo. Mas ainda bem que já passou 3. Eu dei 2 anos de garantia para eles. E ficou muito bom. Isso foi um amigo meu, dono de uma loja de tinta, que me indicou, né? Ele falou, Rainer, faz isso que vai ficar bacana. E deu certo. Uma dica que você falou aí, né? Que você deu garantia. Ó, pessoal, você que está assistindo o podcast aí, eu recomendo vocês lerem a norma 17770, fresquinha, tá, de 2022, que fala sobre essas questões de garantias, tá? Claro que você tem que ver a norma, né? Sugiro também olhar o anexo D, tá? A norma de desempenho, 15575, e também associar, é claro que tem essas normas, mas você às vezes tem que verificar qual que é a garantia que o fabricante está dando. Exatamente. Tá? Eu estou garantia de, por exemplo, você deu garantia de 2 anos. Eu estou colocando um caso hipotético. Certo. Aí a tinta fala, garantia, refazer a cada ano. Cada ano. Aí você se lascou, porque você está dando 2 anos e a tinta ali começa a dar problema, só, Rainer, vem cá. Vem cá. Então fica essa dica também, né, Rodrigo? Então se atentar. É do material, né? As pessoas hoje que mais conhecem sobre normas são os advogados. Né? Então você fica ciente. Exato. Alguma curiosidade, Rodrigo, que você queira falar, né? A mais? Não, para mim tá pintura tá tranquilo, né? Tranquilo. Vai contratar o Rainer? Já vou pegar o contato dele aqui depois agora. A gente combina a porcentagem. Tá bom, tranquilo. Né? A indicação combina RT. Cai na conta lá e fala, Rainer, que dinheiro é esse aqui? Não, Ricardo, você quer aquele cara que você me indicou aquela vez. O cafezinho. Né? A RT, não. Tô brincando, Rainer. Você sabe que a gente não trabalha assim. Eu sei. Eu não indico muito serviço pro Rainer, eu nunca pedi essa questão. Não, eu sei. Mas lá em casa eu peço, Rainer, aqui em casa o preço é diferente. Faz um preço melhor. Faz um preço melhor aí, porque a patroa escolheu essa pintura aí da Galáxias aí, que né? Tá me quebrando aqui. É verdade. Gente, então é isso aí. Eu queria... Né, tem muito assunto, quem tiver curiosidade entra em contato, a gente entra em contato com o Rainer, questão de mão de obra, questão de como trabalhar, né, se você trabalha fora, né, o pessoal, fachadas, como é que você trabalha, o preço do material, qual material você recomenda, claro, não vou citar marcas, mas tem diversas marcas. Tem várias marcas. Né, tem até Cocolor que eu falei aqui, tem a Lenetex, tem a Souvenir, tem a Coral, tem diversas marcas. Exatamente. Meu ponto... que
que eu tenho a falar como profissional, geralmente para fachada eu utilizo uma marca, internamente eu utilizo outra. Isso. Eu acho que você tem, de uma maneira geral, que está me chamando a atenção é essa última que eu falei, Technicolor, que eu não trabalhei com ela ainda, mas o marketing dela e o investimento eu acho que tem sido muito bom. Profissionais que trabalham na área de manifestações patológicas têm indicado esse tipo de material deles, mas porém, eu, assim, geralmente interna é uma marca, externa é outro, porque rende mais, a gente sabe disso. Mas eu agradeço demais, tá, Rainer? Sua presença aqui. Quem tiver curiosidade, nós vamos colocar aí, ó, Rainer Pinturas, né? RE. O que é o RE? R de Rainer. R de Rainer e E de Ed Jaime, que é o Bahia. É o Bahia, o Ed Jaime, né? Isso, o Bahia é seu sócio e também está na ferramenta lá. Tá lá comigo, exatamente. Assim, gente, sempre eu e ele. Vocês não entendem, eles estão sempre juntos. Sempre estamos juntos. Né? Toda obra estamos juntos. Você está mais junto deles do que com a sua mulher, né? Tô, ixi, mais tempo com ele que... Mais tempo que com a sua esposa, né? Então, né, você tava com o Rainer, né? É verdade. Vamos separar aqui que eu tenho que ir para casa agora, né? Um trem assim, né? Legal, né? E quem quiser também chamar o Rodrigo tá aí com a MM, né? Por que MM? MM é aquele chocolatinho, coloca o chocolatinho, ele falou. MM, Esse é bom. Né? MM gostou. Mas por quê? Matos Machado Engenharia. Ah, o seu sócio, Matos. Na verdade, eu peguei o sobrenome da minha esposa, né? Que é Matos, e o meu, que é Machado. E a gente fez o nome da construtora. Ela não Matos deixar, Machado. Ela não quis deixar só M, não? Só Tipo Machado assim, Engenharia, não. O meu sobrenome prevalece. Eu Que sou é o machismo. dela. Olha o machismo aqui, né? Machado. A gente optou por fazer os nossos dois sobrenomes. Aí você tinha que ser, então, Machado Matos, né? Não, você quis Matos Machado. Ficou mais... Eu que tô brincando, né? Machado Mato. Não tem nada a ver. Né? Gente, então, muito obrigado. Beleza? Rainer, obrigado. Valeu, meu garoto. Obrigado a você. Rodrigo, Ricardo. se você precisar. Igualmente. Pessoal, dúvidas sobre pinturas, mão de obra, o que tem utilizado aqui, entre em contato aí, né? Pode entrar em contato com o Rainer e também, né, com o Rodrigo, se tirar algumas dúvidas, algumas questões. O Rodrigo está fazendo muita obra em condomínio. Fazendo muita reforma. Muito legal. Também. Então, essa questão eu te chamei mais para também perguntar para o Rainer algumas dúvidas. É aquela questão no início da carreira. Então, às vezes, o pessoal contrata um engenheiro, aí o engenheiro está desesperado, acabou de sair da faculdade, e às vezes aparecem alguns oportunistas querendo pagar pouca coisa só para ter aquela assinatura sua, que é muito importante. A gente tem que valorizar o nosso nome, a nossa profissão, né, Rainer? Não caiam nessa cilada. Cai nessa cilada. Não caiam. Não caiam. Quem estiver entrando no mercado agora, procure começar de baixo, fazer um estágio, vir graduando. E se assinar alguma coisa ali, assim começa o estágio, forma e ali vai começar a assinar. Então a assinatura tem que estar acompanhando de perto o serviço. Acompanha, porque o problema vem depois, né? O Shark vem. O Shark vem. Uma dica que eu recomendo é o seguinte: o Rainer é um excelente profissional e a dica que eu dou para vocês é o seguinte: pode ser o pintor, pode ser o pedreiro, pode ser a pessoa que for na obra, falar, não, eu faço assim porque assim é o correto. Mas procure saber como é que a norma fala, qual que é a recomendação do fabricante, que às vezes o pintor, Rainer, assim como o pedreiro, o pintor faz daquela forma porque aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, e vem de lá para cá fazendo errado. Certo. E a gente já trabalhou junto e a gente já trocou diversas ideias, e você com certeza já mudou a forma de fazer. Falou, vamos fazer dessa forma aqui porque mudou, a gente estava fazendo errado. Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Leiam as normas, leiam as recomendações, informações técnicas na internet, tá bom? Rodrigo, valeu. Rainer, obrigado. Valeu. Pessoal, até a próxima. Obrigadão, Rainer. Obrigado, senhor. Valeu.